Seguindo com as convocações, e não necessariamente vamos falar de todas, mas vamos pensando, algumas que vão aparecendo, a gente vai falando. Mas a seleção paraguaia convocou os seus 26 que vão aí disputar a Copa do Mundo. O Paraguai voltando ao Mundial depois de ter disputado a última vez em 2010, quando curiosamente fizeram a melhor campanha de sua história, né, parando nas quartas de final para a Espanha. Caso você não lembre, é um jogo que o Paraguai inclusive perde pênalti. Acho que é o Oscar Cardoso, né, que perde. Eu tô pensando se foi ele ou o Roque Santa Cruz, não, mas acho que foi o Oscar Cardoso mesmo. Foi um jogo embaçado, e o pênalti voltou, a Espanha também teve um. Puta, foi uma loucura. Procura esse jogo aí se você não lembra, que a Espanha elimina o Paraguai assim, cuspindo sangue para passar dos caras. Que era uma seleção que tinha uma linha editorial, digamos assim, de se defender bastante e tinha uma zaga muito qualificada, assim como era, por exemplo, em 98 também, que eles fizeram uma grande Copa. É claro que naquela época com mais qualidade, nesse ano de 2010 também acho que é um pouquinho mais qualificado defensivamente do que a desse ano, que até apresentou muitas dificuldades ao longo das eliminatórias para fazer gols, mas tem bons jogadores, não é como se fossem jogadores ruins, mas é uma equipe que preza mais por se defender melhor, não faz tanta questão de ter a bola, e vamos falar sobre isso rapidinho. Rapidinho não, é modo de dizer, né? Vai ser um vídeo longo igual todas as outras convocações. Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Eu já começo pedindo para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. É sempre muito importante e ajuda o canal a crescer. Na Copa, vamos falar de, não sei se todos os jogos, mas com certeza todas as seleções em algum momento. Mas vamos tratar bastante aqui da Copa do Mundo, claro. O Paraguai convocou, e eu já vou colocar a lista para vocês aqui do lado, mas só para passar por ali, né, por cima. Como eu falei, o Paraguai tem uma seleção que, inclusive, não começou as eliminatórias bem, né? E aí depois, quando teve o Gustavo Alfaro assumindo, foi uma seleção que começou a melhorar bastante. Teve jogos, teve uma sequência de jogos invicta ali que mudou completamente o rumo da equipe. Mas vamos lembrar também que teve essa troca justamente na pós-Copa América de 2024, que quando o Paraguai fez uma campanha ridícula, inclusive tomando um 4-1 para o Brasil bem feio, enfim, acabou aí depois trocando o seu treinador, que era o Daniel Oscar Garneiro antes disso, e aí depois virou o glorioso Gustavo Alfaro, que sempre foi um técnico conhecido por montar boas defesas, inclusive, né? E aí, depois disso, o Paraguai já tinha mesmo antes do Alfaro, já tinha tomado poucos gols, mas manteve ali a segunda melhor defesa, só atrás do Equador, que tomou incríveis 5 gols. O Equador só tomou 5 gols em 18 jogos das eliminatórias, mas o sistema defensivo do Equador tem jogadores de alto nível e todos no seu auge. O Paraguai tem jogadores de alto nível, mas talvez que já tenham passado um pouquinho dele, e vamos falar sobre isso também. Mas a dificuldade em fazer gol seguiu, tanto que das classificadas, o Paraguai, acabei que eu nem falei, o Equador só sofreu 5, o Paraguai sofreu 10, tá? Inclusive empatado com a Argentina, que foi a campeã, entre aspas, das eliminatórias. O Equador só fez 14 gols, desculpa. O Paraguai também. Das classificadas ali foram as piores. Uma média bem baixa, né? De 14 gols em 12 jogos, aí não dá nem um por jogo, média de um por jogo. Só foram piores que as duas os eliminados e últimos colocados, né? Respectivamente, Peru com 6 gols e Chile com 9. 6 gols em 18 jogos, olha, parabéns. 12 pontos para o Peru e 11 para o Chile, que ficaram fora aí da classificação. Agora, sem mais delongas, passei rapidinho por isso, e é uma seleção que, inclusive, até depois eu vou colocar o campinho, mas é uma seleção que não faz muito questão de ficar com a bola, porque se defende muito bem, tenta esticar em contra-ataque em velocidade, porque tem jogadores para isso, até tenta também resolver muitas vezes não, algumas vezes, quando sobe a marcação, pressiona um pouquinho mais à frente, tenta roubar e resolver rápido. Tanto que foi a seleção que ficou em último na posse de bola, né, das eliminatórias sul-americanas, com só 37,9% de posse. Atrás até da Venezuela, por exemplo, teve 39,3%, o próprio Peru, com seus 6 gols em 18 jogos, só teve 40,8%. O Paraguai não teve nem os 38% completos, mas mostrou que não necessariamente precisa ter a bola para jogar dentro da estratégia deles, né? E deu certo a classificação com uma forte defesa, que é essencial para isso, claro.
E aí eu passo para os convocados, vou colocar arte para vocês, mas eu vou ler em outro lugar, porque a arte não tá nada bonita, não gostei, não sou fiscal de design, mas eu não gostei dessa arte. Os goleiros Orlando Hill do São Lourenço, o Gatito Fernandes do Cerro Porteño e o Gastão Oliveira do Olímpia. O Oliveira talvez seja quem mais ameaça a titularidade, mas eu imagino o Gatito sendo titular mesmo da seleção. O problema é que no Cerro Porteño ele virou reserva, né? Então, não sei se o professor Alfaro vai pensar algo nesse sentido, porque por causa de tempo de jogo em clubes mesmo. O Oliveira é quem talvez ameace mais. O Orlando Hill é um goleiro interessante, mas eu particularmente acho que tem as suas limitações. Enfrentou o Santos recentemente na Sul-Americana. É um goleiro ok, nada demais. Passando para mas eu imagino o Gatito como titular. Passando para a defesa, a gente tem o Juan Cáceres do Dinamo de Moscou, o José Canali do Lanús, o Fabian Balbuena do Grêmio, o Omar Alderete do Sunderland, Gustavo Gomes do Palmeiras, o Alejandro Maidana do Tajeres, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, inclusive vai deixar o Galo depois da Copa do Mundo, ele mesmo já anunciou, e o Gustavo Velasquez do Cerro Porteño. Aí também tem uma titularidade bem definida, que é o Cáceres pelo lado direito, como esse lateral. O Júnior Alonso fazendo o lateral esquerdo barra zagueiro, né? Ele não vai subir muito, nem vai ter essa liberdade, vai mais para fechar mesmo o lado esquerdo, não vai subir, não vai ter, nem tem mais, nem tá mais no auge físico para isso, né? Mas ele sempre fez esse papel, ou muitas vezes, sempre não, né? Mas muitas vezes fez esse papel de um terceiro zagueiro com um pouquinho mais de saída, mas agora ele faz o lateral mesmo fixo, né? Não saindo. E a dupla de zaga, Gustavo Gomes e Omar Alderete, que vem de uma grande temporada no Sunderland. O Gustavo Gomes, para mim, é o melhor zagueiro aí dessa seleção, vem muito bem há muitos anos já no Palmeiras. Inclusive, os dois formam uma grande arma ofensiva na bola parada do Paraguai. A bola parada do Paraguai é muito forte, especialmente com os dois zagueiros, tá? Mas imagina essa linha aí titular, o Cáceres fazendo esse lateral. Um cara que aí sobe um pouquinho mais, né? Não é nem um lateral super ofensivo que vai bater na linha de fundo toda hora e voltar, mas é um cara que tem um pouquinho mais essa liberdade e deve fazer esse papel, né? Imagino eu. Já no meio de campo, Brian Urreda do Orlando City, o Damian Bobadilla do São Paulo, o Andrés Cubas do Vancouver Whitecaps, o Diego Gomes do Brighton, o Alejandro Romero Gamarra do Al-Ain, o Maurício do Palmeiras e o Matias Galarza do Atlanta United. Aqui a gente tem o Cuba sendo o principal volante, né, marcador, o primeiro volante ali de mais força. A dupla dele pode variar muito, pode ser o Bobadilla com um cara de mais chegada, pode ser o Diego Gomes, talvez em algum momento o Galarza também, para tentar ter um pouquinho mais de qualidade ali na saída de bola, mas aí você perde muito na questão física também, especialmente. Eu imagino o Cuba sendo o titular e o Bobadilla o reserva. E aí, se for essa dupla, o Paraguai joga no 4-2-3-1, né? Aí, se for essa dupla, eu imagino o Almirón aberto pela esquerda, como meia esquerda. O Almirón vai estar no ataque, eu já falo já. O Diego Gomes pode fazer esse papel de segundo volante, mas pode também ser o cara aberto pela direita. Se a dupla é, por exemplo, Cubas e Bobadilla, pode ser o Diego Gomes o meia aberto pela direita. E até ajuda bem nesse corredor com o Cáceres. O Diego Gomes é um jogador do Brighton, que passou pela MLS antes de ir para a Inglaterra. É muito bom jogador mesmo. E vem de uma temporada bem consistente no Brighton, né? Que o Brighton, inclusive, consegue a classificação para a Conference League. Ainda é muito jovem, ainda tem só seus 23 anos. Ele que passou antes na MLS no time do Messi, né? No Inter Miami, ele passou por lá. Lá ficou, acho que ele ficou umas 3 temporadas lá, não, desculpa, ele já tá no Brighton há quase 3 temporadas, né? Ele chegou lá no Inter Miami, ficou lá um ano e pouquinho e saiu, mas é muito bom jogador, Diego Gomes, e pode fazer esse papel de ser um meio aberto em alguns momentos, pode ser esse cara como segundo volante por dentro, mas é um jogador de qualidade que tem essas valências. Então, como eu falei, em algum momento pode ser ele aberto pela direita, pode ser o Ramon Sousa, de repente, ele por dentro como segundo volante, em situações de time mais ofensivo, pode ser. E aí, por dentro, o meio-campista, o armador principal, né? Imagino que seria o Julio Ciso. Que aí eu já passo para os atacantes que estão listados ali, está listado como atacante, pelo menos no site que eu estou vendo, tá? Mas na convocação também, né? Na arte da convocação, o Julio Ciso está lá para baixo. Mas enfim, atacantes: Gustavo Cabageiro, do Portsmouth, emprestado pelo Santos, inclusive, por lá.
É curioso, o contrato dele já acabou com o Portsmouth, né? Mas ele foi convocado ainda como jogador deles, mas o Portsmouth não exerceu ainda, pelo menos, a opção de compra. Não sei se vai comprar ou não, se ele vai voltar para o Santos, eu duvido, acho que o Santos vai querer vender, mas enfim. O Ramon Sosa, do Palmeiras, o Miguel Almirón, do Atlanta United, o Gabriel Ávalos, do Independiente, da Argentina, o Isidro Pita, do Red Bull Bragantino, o Alex Arce, da LDU, o Julio Enciso, do Strasbourg e o Antônio Sanabria, da Cremonese. Então, até se deu o Enciso antes, porque o Enciso deve ser o grande camisa 10 da equipe, o grande armador, o principal jogador, é sim o mais talentoso. Em outros momentos, acho que a gente poderia imaginar o Almirão dividindo essa responsabilidade, né, de ser o principal armador, mas o Almirão já não vem bem há pelo menos 3 temporadas. A última temporada dele no Newcastle já foi muito ruim, no Atlanta United ainda não voltou ao nível que se esperava, mas é uma grande alternativa, né, de uma peça ofensiva ali com qualidade no Paraguai. É um jogador que pode fazer muito bem esse lado esquerdo, pode até um momento também fazer o papel de camisa 10, apesar de, como eu falei, eu imagino o Julio Enciso sendo esse cara, né? E como centroavante, acho que o Sanabria sai na frente, mas não duvidaria se em algum momento o Arce fizesse esse papel, ou o próprio Gabriel Ávalos, porque o Sanabria não teve uma temporada boa, a Cremonese caiu no campeonato italiano, fez pouquíssimos gols, o Ávalos também não fez um ano maravilhoso pelo Independiente, mas tem lá feito seus golzinhos. Se eu não me engano, ele está com 10 gols já na temporada. É isso mesmo, 10 gols em 18 jogos, então são números melhores do que o Sanabria, que chega à Copa uma temporada de 25 jogos e 1 gol. Embaçado, né? Embaçado. Então, para você ter esse papel de centroavante ali, eu acho que é uma disputa meio aberta. Tem o Isidro Pita ainda, mas eu acho que é um cara que vai fazer mais o papel de sair do banco, o centroavante brigador e tal. É um cara de um pouco menos qualidade técnica. Mas essa é a convocação inteira. Tiro da tela, passo para o campinho, porque eu acho que é só para comentar rapidamente mesmo. É uma equipe que eu imagino que pode se beneficiar, por exemplo, do jogo contra a Turquia, que vai ser o grupo, vai ser talvez o adversário mais qualificado do grupo. Até abro o grupo inteiro aqui. É o grupo do Paraguai, tem os Estados Unidos, né, como os anfitriões ali, né? Tem o Paraguai, a Austrália e a Turquia. A Turquia, imagino que num jogo, por exemplo, de mais posse que a Turquia deve tentar ter, acho que o Paraguai pode se beneficiar disso. A Austrália é uma equipe menos qualificada tecnicamente, tem que ver qual vai ser o nível de responsabilidade que o Paraguai vai assumir na partida. Eu acho que é muito importante também pensar nisso. Talvez nesse caso o Maurício possa ser uma opção. E aí você pensa no time com 3 meias. Por exemplo, o Cubas por dentro, como primeiro volante, o Diego Gomes ou o próprio Bobadilla como segundo, e aí você coloca Enciso, Almirón e Maurício. Acho que não é nada absurdo. Ou até o Ramon Sosa também, que aí você tem um cara um pouquinho mais de velocidade, um cara que pode atacar por dentro também, só que com velocidade, é uma alternativa também. E aí, contra os Estados Unidos, eu honestamente não tinha lá muita expectativa com os Estados Unidos ontem, não. Até ontem, não. Mas aí ontem eu assisti um compacto do amistoso contra Senegal, vi coisas bem interessantes, me surpreendeu. De repente, eles conseguem surpreender, não sei. Eu acho que o Paraguai pode classificar nesse grupo. Aliás, eu apostaria no Paraguai classificando, mas não sei se em primeiro, porque a Turquia tem uma equipe um pouco mais qualificada. Mas dentro de como o Paraguai defende, como sabe esperar muito bem seus adversários, sabe muito bem defender a área, né? É uma equipe que tem uma linha de zaga muito forte fisicamente. E como eu falei, a bola aérea é muito forte também. Acho que é algo interessante a se observar aí nessa seleção paraguaia, que pode dar trabalho. Não imagino, claro, indo tão longe, mas não acho que é uma baba, não. Igual talvez muita gente possa pensar. A grande questão aí para mim, repito, é fazer gols. Tem uma grande dificuldade em fazer gols, tem centroavantes em má fase e isso é um grande problema. Você precisaria do Enciso assumir esse papel, do próprio Almirón, que não está numa boa temporada, de repente o Maurício, ou o Sousa, enfim, alguém assumindo esse protagonismo que os centroavantes talvez não tenham. Mas acho que é isso. Ainda falei só para eu citei os principais centroavantes ali, o Ávalos e o Sanabria brigando por essa vaga. O Alex Arce, ele tá no Independiente Rivadavia, né? E nossa, é mesmo, eu falei LDU, o site me matou aqui, tá? Desculpa, eu li no UOL. Quebraram aí, hein? Tá no Rivadavia, ele não tá mais na LDU. Ele foi pro Rivadavia
em julho do ano passado já. Anotaram errado aqui. Peço perdão também, porque eu não me toquei na hora. Agora que eu fui digitar, eu falei, pô, ele não saiu, é verdade. No Rivadavia, ele vem numa temporada interessante, o Alex Arce, né? Já são 11 gols em 16 jogos, mas na seleção ele não teve lá tanto tempo assim ainda. Por exemplo, ele só tem 14 partidas pela seleção e 1 gol. Não sei se de cara poderia ganhar essa vaga, mas vem de uma temporada mais interessante que o Sanabria, por exemplo. Então, eu não sei. Acho que é algo a se observar por aí. Enfim. Para não dizer que eu não falei também, você tem do banco, por exemplo, para falar o próprio Alex Arce, né? Se você imagina ele vindo do banco, você ganha uma alternativa interessante. Você tem o Gustavo Cabageiro, como esse cara de velocidade, um cara que não tem lá tanta capacidade técnica, eu vi bastante disso dele aqui de perto, mas você tem um cara de muita velocidade, e é um jogador de leitura de espaços bem inteligente. Às vezes ele não consegue aproveitar porque falta capacidade técnica, mas você ganha uma alternativa. E, por exemplo, eu falei da questão dos meio-campistas, imagina num dia que joga o Maurício, você tem o Sousa vindo do banco. Um dia que joga o Sousa, de repente você tem o Maurício vindo do banco. Ou o próprio Diego Gomes faz esse papel, e aí você tem os dois como alternativa para o segundo tempo, o Sousa e o Maurício. São peças ali interessantes. Algumas seleções das intermediárias não têm jogadores dessa qualidade para sair do banco de reservas. Acho que é algo também a se observar. O que vocês acham? Agora que eu me toquei, só para completar, tô gravando com a camisa do Chivas Guadalajara só para ficar parecida com o Paraguai. Não tem uma camisa do Paraguai. Se você quiser mandar uma camisa do Paraguai, tamo aí. Deixa o like no vídeo, comenta aí o que você acha, o que você espera do Paraguai e se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. Valeu!